Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, como estão vocês? Tudo bem? Estamos chegando à nossa terceira sessão do estudo dos postulados da doutrina dos espíritos. Dando continuidade à segunda sessão, hoje nós vamos avançar na história da doutrina espírita, a segunda parte. Se você não teve a oportunidade de assistir as outras duas aulas, clica nos links aí que se encontram embaixo no vídeo, assiste, para que você esteja sempre na mesma página. E curte nosso trabalho, compartilha. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assina e marca o sininho para poder estar recebendo as próximas sessões que vão entrar aqui no nosso canal. Tá joia? Um grande abraço, fica com Deus. Pois bem, então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos agora iniciando o nosso terceiro encontro do nosso estudo dos postulados da doutrina dos espíritos. O nosso tema de hoje é a história da doutrina espírita, na parte segunda, onde nós vamos abordar o desdobramento dessa parte da cronologia, o que vem acontecendo ao longo dos séculos, ao longo dos anos, ao longo das eras. Nós começamos, pegamos informações lá desde Platão, que tem mais ou menos 2.500 anos quase, que nós tivemos as primeiras manifestações com Platão, mas antes disso nós tivemos com Sócrates, e antes de Sócrates, naturalmente, nós tivemos outras manifestações, até porque estes filósofos já vieram embasados por estudos anteriores, por teorias anteriores. Mas nós estamos pegando um pouco da história mais recente, podemos assim dizer. Então, nessa segunda parte da história da doutrina dos espíritos, nós vamos trabalhar já no século XIX, que foi um momento de culminância do estudo da doutrina dos espíritos. Tá bom? Então, fica com a gente aqui que o conteúdo está muito bacana, complementando a aula anterior. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre Allan Kardec hoje. A figura de Allan Kardec ela é muito importante para o estudo da doutrina, porque foi com Kardec que nós tivemos a codificação, a estruturação das mensagens trazidas pelos espíritos, por esse exército, por esse time dos espíritos do Cristo, para trazer esta consolação. Então o Cristo ele prometeu a nós, o Consolador prometido. Ele veio até nós na época em que ele estava se despedindo dos apóstolos, dos 12 apóstolos, onde ele anunciou: não se preocupem, sigam propagando o evangelho, que vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão desamparados, vocês receberão no momento oportuno a visita, a orientação do Consolador, o Espírito Verdade. Então tem uma ligeira citação aqui que é importante, nós falarmos. É o Consolador prometido. A doutrina espírita é o cumprimento da promessa do Senhor, na qual afirmou que enviaria ao mundo no devido tempo um Consolador, o Espírito de Verdade, que relembraria seus ensinamentos e faria novas revelações a respeito dos mistérios da vida. Em um dos seus muitos discursos, Jesus disse que não poderia dizer todas as coisas, pois os homens ainda não tinham condições de entendimento para compreendê-las. No tempo certo, enviou o Espiritismo, que retirou o véu dos mistérios de seus ensinamentos e ampliou sobremaneira o campo do conhecimento humano, despertando o ser para um novo mundo. Então vamos recapitular um pouco aqui, quando nós falamos das revelações. Nós viemos falando aí disso desde momentos anteriores, mas vamos falar das 3 revelações. No momento em que a humanidade ainda estava deturpada religiosamente, ao longo de toda a sua trajetória, o homem sempre vem buscando explicações sobre as coisas que ele não consegue definir, coisas que escapam ao seu entendimento, mas ele vem buscando incansavelmente estas informações. E no momento em que existia uma deturpação muito grande dos conceitos de moral, dos conceitos de religião, Moisés veio com a primeira revelação. Mas Moisés veio nos trazer, na época, um entendimento de um Deus muito cruel, um Deus castigador, um Deus punitivo. Então o que ele fez? Para amenizar um pouco a ira e a animalidade das pessoas, ele nos trouxe esse Deus
porém com um viés mais proibitivo, é um Deus mais punitivo, que aí está gravado nos mandamentos das leis mosaicas. Né? Passados algumas eras, Jesus Cristo veio em pessoa, encarnado, nos trazer pela primeira vez o entendimento do amor. Porque até então não existia o entendimento do amor. O que existia era pura e simplesmente a reverência aos deuses. Não era nem a Deus, eram aos deuses. Moisés foi que veio nos trazer a figura de um único Deus. Então daí o grande avanço com as leis mosaicas, porque ao invés de acreditar em diversos deuses, o ser humano foi convidado a entender que existia uma inteligência central, existia uma divindade única. Mas eis que Jesus veio, para complementar esse ensinamento, ele nos disse, olha, e para nós chegarmos a este reino de Deus, nós precisamos fazer o bem uns aos outros. Então a gente enxuga as leis de Moisés com duas instruções básicas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando nós falamos de amar uns aos outros, nós já damos um passo à frente em relação às punições e às proibições trazidas por Moisés. A partir desse momento, a gente deixa de não poder fazer as coisas e passa a poder escolher fazer o bem ao próximo. Então eu já não faço o mal, mas não fazer o mal também não me avança tanto. Eu preciso aprender a fazer o bem. Como? Amando as pessoas, amando uns aos outros. E quando a gente fala desse amor, não é aquele amor do pegadio, aquele amor de meu amor para cá, meu amor para lá, beijar e abraçar. Não. É o amor de respeitar, é o amor de ser útil, é o amor de auxiliar. Então este aqui é o verdadeiro amor. É o amor da libertação, de que nós não pertencemos a ninguém e que ninguém nos pertence. Nós somos todos irmãos. Nós estamos ligados, mas por elos que não prendem um ao outro, apenas conectam. Então foi isso que Jesus veio trazer. Porém, na época, as pessoas ainda estavam arraigadas do medo do Deus. E Jesus veio quebrar esse medo do Deus. Ele veio trazer uma realidade diferente. Ele veio trazer um Deus que não pune. Ele veio trazer um Deus que acolhe. Bastava que seguisse os ensinamentos e as orientações que ele, Filho de Deus, o seu unigênito, para alcançar o reino de Deus. Então, como o próprio Jesus já anunciava, ninguém chega a Deus senão por intermédio de mim. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que para chegar a Deus é preciso seguir os passos que Jesus estava ensinando, que eram os passos do bem viver. Correto? Então agora a gente chega no Espiritismo. Fizemos esse pequeno adendo para a gente recapitular. Então a gente chega nesse momento, que é o momento em que a humanidade vem ao longo de 1800 anos sendo preparada para receber a verdade nesta consolação, este consolador prometido por Jesus, que é a revelação total e irrestrita de tudo que cerca este reino que ele anuncia. E aí escapa toda a parte de religiosidade dogmática das igrejas, as seitas, né? O que acontece? Ele passa a unificar todos os seres humanos em torno de um único ideal, que é o ideal da espiritualização em detrimento da matéria, deixando a matéria, a vida material, como algo importante, porém não é prioritário, não é fundamental. Então ele nos diz o seguinte: nós devemos aproveitar a matéria para nos espiritualizarmos. Nós aproveitamos a matéria para nos desprendermos da matéria e nos conectarmos à espiritualidade. A doutrina dos espíritos veio justamente para nos trazer esta realidade. Tá bom? E aí onde é que entra Kardec? Kardec entra justamente no processo de estruturação dos ensinamentos. Por que é importante isso? Porque senão as informações ficariam muito vagas, as informações se perderiam, e era chegada a hora de a humanidade receber essas informações de uma forma estruturada. Porque esses ensinos, essas informações vieram ao longo dos tempos, só que de forma muito fragmentada. Então criava uma dificuldade de compreensão. Para muitos era bruxaria, para outros era
o diabo atuando. Então, quando a doutrina dos espíritos vem com todas as instruções organizadas, é como se dissesse assim, ó, tudo que foi visto até agora de forma fragmentada, nós vamos ver agora de forma estruturada. Tá joia? Então este aqui é o grande papel de Allan Kardec, como sendo um indivíduo que trabalhou muito em cima do estudo, em cima da investigação. Bom, antes disso, antes de falarmos de Kardec, nós vamos recapitular um pouco a história das Irmãs Fox. Como nós vimos na aula número 2, as Irmãs Fox elas tiveram um papel fundamental nos estudos da doutrina dos espíritos do ponto de vista da integração entre o espírito desencarnado e o mundo material. Porque até então as pessoas entendiam essas manifestações espirituais como algo sobrenatural. Observe que existe a palavra natural, mas existe um sobre, algo como se não fosse 100% natural. E as Irmãs Fox auxiliaram para que a gente entendesse inicialmente, para que a gente tivesse uma primeira impressão, primeira instrução, de que por trás de toda a comunicação existia uma inteligência, não era fruto do acaso, não era uma manifestação aleatória. E como foi que elas deram essa contribuição? Porque elas viviam numa casa nos anos 1800, por volta de 1848, e elas viviam em uma residência que sofria diversas interferências, pancadas na parede, pancadas na mesa, móveis que flutuavam. E elas simplesmente, todo mundo ficava aterrorizado com aquilo, com muito medo, porque era algo que ninguém conseguia explicar, mas elas tiveram uma atitude de tentar entender o que estava por trás dessas movimentações. E ela travou um diálogo. Elas travaram um diálogo. Se existe alguma inteligência por trás desse movimento, que por favor se manifeste. E então elas conseguiram, através dessas batidas, dessas pancadas, elas conseguiram obter respostas. Eis que, neste processo de perguntas e respostas, elas obtiveram a seguinte informação, de que essas pancadas eram produzidas por um espírito que viveu nesta casa e que foi aí assassinado alguns anos antes, algumas eras antes. No primeiro momento, muitas pessoas duvidaram dessa possibilidade. Mas, dada a informação, as autoridades foram informadas e esse espírito havia informado, havia anunciado que ele tinha sido enterrado a 10 metros de profundidade naquele local. E então iniciaram-se as escavações e 10 metros abaixo eles encontraram os ossos deste que seria o espírito que estava se comunicando. Qual é a conclusão que nós tiramos deste processo? O que foi aprendido com isso? Que por trás da comunicação dos espíritos existe uma inteligência, não existem movimentos sobrenaturais. Então, qual foi o aprendizado? O aprendizado foi que os espíritos podem se comunicar conosco através de manifestações, que para nós antes era algo paranormal e que agora se mostra como algo normal. Então quebrou-se muito da resistência sobre essas comunicações. Então o que aconteceu a partir de então? Onde é que entra Kardec nessa história? É o que nós vamos ver agora. Então, antes de tudo, nós vamos parar um pouco nessa questão da comunicação e nós vamos entrar agora na figura de Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que é o nome de nascença de Allan Kardec. Depois a gente vai ver de onde vem esse nome. E o porquê que a comunicação é importante para a gente estabelecer um elo entre esses dois nomes, que é a mesma pessoa, mas são dois nomes diferentes. Então, o Kardec nasceu, o Hippolyte Léon Denisard de Rivail nasceu em 1803 na França, na era napoleônica. Ele é filho de Lyon, uma cidade francesa. Escritor, contador, professor de química, física, astronomia e anatomia comparada. Então, nesse período era muito comum a pessoa se dedicar muito aos estudos, então tinha várias profissões, vários campos de estudo. Então ele se interessava muito pelo magnetismo, pela troca de energias e pela conjugação de energias. E então, a convite de um amigo dele, chamado Sr. Fortier, de forma muito insistente, ele foi convidado a participar de reuniões de mesas girantes. E é aí que entra a questão da comunicação. Porque neste período,
estavam sendo desenvolvidos desde antes, né? E com as irmãs Fox o processo ele se tornou ainda mais intenso, eram estudados os fenômenos das mesas girantes, que eram um instrumento de comunicação dos espíritos. Eram reuniões, como nós hoje conhecemos como reuniões mediúnicas, né? Então as reuniões ocorriam e os espíritos se comunicavam por intermédio dessas mesas girantes. Hoje muitas pessoas ainda brincam com isso, né? Fazem as rodas, as mesas brancas, ou então fazem a brincadeira do copo. E aí acontece de fato a comunicação. Os espíritos interferem naquele processo ali e fazem realmente as suas comunicações. Então, depois que ele começa a participar dessas reuniões, ele se interessa com aquilo ali, ele começa a perceber que existe de fato algo por trás daquilo ali. Ele, como é um estudioso, né, desses fenômenos químicos, desses fenômenos físicos, da astronomia, e ele estuda o magnetismo, então se interessou por aquelas reuniões e por aqueles fenômenos. E eis que neste momento ele recebe a comunicação do Espírito Verdade. E ele é comunicado de que ele recebeu a missão de dar vida a uma nova doutrina, que é a doutrina dos espíritos. E quando nós falamos em doutrina, é importante deixar claro que difere de religião, difere dessa crença religiosa, porque a crença é algo subjetivo. Quando nós falamos em doutrina, nós estamos falando em um tripé, que é o tripé da ciência, da filosofia e da religião. Então, onde entra cada um aí? A ciência é a arte da busca pelo conhecimento. É a necessidade que nós temos de buscar conhecimento. A palavra ciência não está relacionada ao entendimento que nós temos hoje de ciência como algo já acabado, algo que já está definido. Ao contrário, ciência é a eterna busca pelo aprendizado. Filosofia nos auxilia no pensar dos fenômenos e dos aprendizados e das observações. Fenômenos, situações, relações que nós não conseguimos obter respostas, a gente vai debruçando, ou então quando as respostas ainda não são satisfatórias, e por isso que é importante o conceito da ciência, então a filosofia nos auxilia no processo de busca pela essência das coisas, a busca pelo conceito, a busca pela definição das coisas. Então nos ajuda a pensar os fenômenos, as fenomenologias, as relações. E a religião fala muito a respeito da fé, fala muito a respeito do acolhimento, fala muito a respeito da consolação. Então é uma doutrina que ela desenvolve tanto a parte do aprendizado, a parte do pensar e a parte do crer. E aí você junta tudo. E a partir de então você tem uma relação de aprendizado, de racionalidade, de pensamento, de senso crítico. Ao contrário, né, de muitas seitas, muitas religiões que nos empurram os conhecimentos, naturalmente com todo respeito, porque as religiões exercem um papel importantíssimo para todos nós, né? As pessoas buscam aqueles locais e aqueles caminhos onde elas se conectam. Então, mas a doutrina ela nos traz uma outra visão, ela nos instiga a buscar o aprendizado, ela nos instiga a pensar e ela nos traz a possibilidade de uma fé raciocinada, uma fé pensada e não uma fé cega, ok? Então, passando um pouco adiante, né, falando ainda sobre a história de Hippolyte Léon, Denisard de Rivail, então ele recebeu essa comunicação do Espírito Verdade para que ele teria sido convocado para assumir essa missão de unificar os conhecimentos, de fazer a revelação. Então, no primeiro momento, ele negou, né? Mas, depois dessa primeira negativa, Rivail decide se dedicar a essa missão em respeito por ter sido ele o escolhido. Então, ele observa a importância e decide, olha, eu preciso ir porque eu estou sendo convocado para uma missão de grande nobreza, então eu não posso simplesmente abdicar disso aí. Então ele passa a se dedicar com isso, né, a isso. Até então ele ainda não é Allan Kardec, ele ainda não tem esse nome. O nome dele é Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Então, desde então, a partir do momento que ele começa a se dedicar, é que aumenta o interesse dele, à medida que ele se depara com a seriedade dos fenômenos, ou seja, ele identifica que não existe nada de fantasmagórico, não existe nada de bruxaria, não existe nada de diabólico, e o que existe são fenômenos sérios. Então ele já começa a perceber que existe uma nobreza, existe uma qualidade por trás daquilo, né? E então ele recebe auxílio das irmãs Julie e Caroline Baudin, e ele inicia a codificação.
E é importante nós fazermos uma ressalva sobre a codificação, por quê? Porque muitas pessoas podem chegar, como nós estamos falando de fé raciocinada, nós estamos falando de busca pelo conhecimento e questionamento, nós podemos questionar e dizer, olha, o Allan Kardec ele pode muito bem ser um charlatão, uma pessoa muito inteligente, ele é uma pessoa muito estudada, ele poderia ser um charlatão. Ele pode dizer que recebeu essas comunicações e criou uma doutrina dizendo que seriam os espíritos superiores que estariam mandando para ele, e ele simplesmente criou isso da cabeça dele e as pessoas até hoje acreditam. Entretanto, os espíritos sabedores desse risco, o que eles fizeram? As mensagens enviadas pelos espíritos foram pulverizadas mundo afora. Em diversas cidades do mundo, uma grande maioria delas foi na França, mas nós recebemos informações em várias partes do mundo e comunicações idênticas. Para quê? Para que ficasse evidente de que não era Kardec que estava manipulando. Porque essas comunicações eram dadas para médiuns espalhados pelo mundo. Pessoas que não se conheciam e eles recebiam a instrução de direcionar os escritos para esta pessoa lá na França. Então Kardec ele fez esta organização. Então daí a gente entender que não se trata de charlatanismo da parte dele, porque diversos espíritos se comunicaram em diversos locais. Então não foi uma criação da cabeça dele, foi algo que foi feito pensado justamente para tirar da nossa possibilidade de negação o fato de ser uma manipulação da nossa boa vontade. Ok? Então pronto, aí com o auxílio das irmãs Julie e Caroline Baudin, ele inicia a codificação. E a primeira obra foi o Livro dos Espíritos, que foi escrito em 1857 com 550 tópicos. É um livro de perguntas e respostas. Entretanto, passados 3 anos, ele se amplia essas perguntas, porque no primeiro momento ele não tinha mais dúvida, ele perguntou 550 perguntas, obteve 550 respostas, mas no passado do tempo, seus estudos trouxeram novos questionamentos. E eis que ampliou-se esse estudo para 1019 tópicos, subdivididos em 4 áreas, e nós vamos falar sobre isso mais adiante. E então o pseudônimo Allan Kardec surge quando, numa reunião mediúnica, após a revelação de uma entidade que se apresentava como Espírito Z, espírito esse que anunciou que tivera vivido junto com Kardec na época nas Gálias, no tempo dos druidas, que eram os sacerdotes, e o seu nome na época era Allan Kardec. Então, a partir de então, ele passa a adotar o nome Allan Kardec. Não abandona o seu nome Hippolyte Lyon, mas ele se mantém como Allan Kardec, justamente em homenagem a essa revelação. Daí é muito importante a gente compreender alguns fenômenos, né? A possibilidade dos espíritos guardarem a sua unidade, guardarem a sua individualidade. Então, mesmo que se passaram diversas encarnações, o Allan Kardec ele ainda era um espírito antigo que veio reencarnar diversas vezes e conseguiu chegar lá adiante com outro nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas ele foi identificado por espíritos que estavam conectados a ele desde eras antigas. Então isso é um ponto importante para que a gente fortaleça na nossa ideia o conceito da imortalidade da alma, da reencarnação do espírito e da nossa individualização, que é o nosso caminho, é o caminho de nós sermos seres integrais. Tudo isso, a doutrina dos espíritos, ela não vem necessariamente apenas para revelar a existência do mundo dos espíritos. O que ela vem nos mostrar é a nossa morada verdadeira, que é a morada espiritual. E nós nos mantemos muito arraigados ainda, muito aprisionados na questão da vida material, mas hoje nós já temos orientações e instruções suficientes para entendermos que nós somos seres espirituais, imortais e eternos. Correto? Então, esta revelação do Espírito Zé, ela nos traz muito mais significado do que a gente sequer imagina. Fica parecendo que é apenas uma lembrança. Mas não, ela vem consolidar e ela vem ratificar diversas nuances da vida espiritual. Diversas realidades deste que são os próprios pilares da doutrina dos Espíritos, que nós vamos ver nos próximos encontros. Certo? Bom, então falamos agora, da apresentação, da entrada do Kardec nesse processo, e eu gostaria de mostrar aqui, como vocês podem visualizar, a evolução do processo de comunicação. Então nós falamos primeiramente das mesas girantes,
Posteriormente, nós temos uma espécie de prancha com uma caneta acoplada, e aí ela tinha algumas rodinhas, e através deste instrumento, os espíritos interferiam na energia no local, colocavam peso, e eis que a caneta se movimentava e fazia desenhos, escrevia frases, não é? E por que isso? Para que as pessoas não tivessem a interferência no manuseio, para não dizer também que era charlatanismo. E aí veio um outro instrumento que era muito utilizado pelo Kardec, que era a cesta peão, que era um instrumento onde ficava uma pena presa, e esse movimento era feito pelos espíritos utilizando a sua possibilidade de interferir na matéria, a materialização do movimento, né? Então, à medida que vai passando o período, vão passando os tempos, vai se aprimorando o processo de comunicação, os instrumentos, até chegarmos no que nós chamamos hoje de psicografia, que é justamente a mensagem, a transmissão da mensagem por intermédio, não é? Por isso que o nome é médium. O que é o médium? Médium é uma palavra que quer dizer meio, intermédio. Então ele é apenas um instrumento, ele é apenas uma ferramenta de escrita, mas a ideia, as instruções são passadas pelos espíritos. Porém, nós devemos observar que a evolução do mecanismo de um sistema mais rudimentar para uma interferência mais mental, como sendo também algo muito importante para consolidar o aprendizado e para trazer a verdade das comunicações. Por quê? Porque se nós iniciássemos o processo de divulgação da comunicabilidade dos espíritos já por intermédio da psicografia, poderia também ser tido como invenção da cabeça do médium. Hoje nós ainda temos muito isso, infelizmente. Muitos médiums interferem nas comunicações. Os espíritos querem comunicar-se. E os médiums acabam se colocando como um filtro, como uma validação. Desde quando o processo tradicional é nós mantermos a liberdade para que os espíritos se manifestem. Então, por isso que os instrumentos eram muito importantes, porque era feito a revelia da mente das pessoas. E aí também um outro fator importante é que várias pessoas participavam. Por quê? Para que nós tivéssemos testemunhos e a gente pudesse perceber que não tinha como as pessoas combinarem nada, porque seria um sincronismo muito bem definido, correto? Então, agora, quando era só uma pessoa segurando, por exemplo, um instrumento, ficaria suspeito, né, de ser alguma manipulação. Mas quando você tinha 3, 4, 5 pessoas, e as reuniões de mesas girantes eram muitas pessoas, inclusive tinham pessoas para assistir aquelas comunicações, então aquilo se dava de uma forma muito aberta para que todo mundo percebesse que se tratava de fato de uma comunicação legítima, certo? Então a gente fez essa pausa aqui só para poder mostrar mais ou menos quais eram os instrumentos que o Kardec, junto com as irmãs Julie e Caroline, utilizavam para poder obter essas comunicações. Tá? E eis que um outro francês, radicado na Espanha, obteve comunicação a respeito desse sucesso das escritas de Kardec, né, quando ele já estava codificando, e ele mandou um comunicado para o Kardec mandar livros, mandar os escritos para a Espanha, que ele ia fazer um processo de divulgação, justamente para poder fazer crescer o movimento espírita pela Europa, né, e pelo mundo. Entretanto, no ano de 1861, houve o famoso Auto de Fé em Barcelona. Né? Os livros foram enviados, os materiais foram enviados para a Espanha, porém foram confiscados pela alfândega em Barcelona. E no momento que eles foram confiscados, o bispo de Barcelona, Dom Antônio Pala e Termens, ele foi comunicado daquilo ali e ele considerou heresia pelas dogmas da igreja, aquilo era heresia. Então o que é que ele fez? Ele convocou toda a população para assistirem o processo de queima daqueles livros, para poder mostrar às pessoas o quê? Dar um recado direto: aqui nós não vamos aceitar interferência nas instruções da igreja. Entretanto, quando você toma uma atitude dessa, observe que todo tipo de censura, ele nos causa perplexidade e nos causa mais curiosidade ainda. Então aquilo que poderia ser algo natural e discreto passa a se tornar algo evidente e explícito. Então não teve jeito. Por mais que ele tenha queimado todas as obras, aquilo ali na verdade acabou sendo uma grande propaganda da doutrina dos espíritos.
né? Então, em 9 de outubro de 1861, os livros foram queimados em praça pública às vistas de todo mundo. Então causou grande espanto, mas também causou grande curiosidade. E eis que a doutrina dos espíritos recebeu a relevância que ela deveria ter, e assim vem acontecendo ao longo de todo o mundo. Querendo dizer o seguinte, que contra os ensinamentos de Cristo, contra a obra de Deus, não existe ser humano capaz de barrar o progresso da nossa instrução dentro da realidade espiritual, ok? No ano de 1869, no dia 31 de março, Allan Kardec ele retorna à pátria espiritual vítima de um aneurisma cerebral, né? Então esta foi a passagem dele, passagem material, mas Kardec ele tem uma história muito importante dentro da doutrina espírita e dentro da obra de Cristo. E uma das suas grandes interferências, um dos seus grandes auxílios foi justamente dentro do processo de reconstrução da fé através da reforma da igreja, né? Kardec ele é uma reencarnação do espírito que habitou o corpo de Jan Hus, que foi um dos precursores da reforma dos protestantes. Jan Hus ele foi um seguidor, um discípulo de John Wycliffe, que foi a pessoa que iniciou, nós vimos isso no encontro passado, no encontro número 2. Então o John Wycliffe era uma pessoa que ele foi um estudioso e ele foi um dos grandes críticos da Igreja Católica. Jan Hus deu sequência ao seu trabalho, criando o movimento Hussita, que culminou com a reforma protestante conduzida por Martinho Lutero, né? Já nos anos de 1400, era 1500, o processo da reforma, mas a existência de Jan Hus foi por volta de 1300, final do século XIV, vamos dizer assim, né? Então ele teve uma atividade muito importante dentro deste trabalho e o Allan Kardec é uma reencarnação do Jan Hus, tá certo? E aí ele nos traz uma mensagem aqui para poder a gente entender qual que é a essência deste que é o Consolador prometido, né? Que é o Espiritismo, essa terceira revelação. E aí Kardec define da seguinte forma: pelo Espiritismo, o homem, ou seja, o ser humano, sabe de onde ele vem e para onde ele vai, porque sofre temporariamente, ou seja, não é a vida toda, não é o tempo todo, ele sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus, porque a partir do aprendizado da doutrina dos espíritos, a gente entende que nossa vida carnal ela não é o início nem o final, ela é uma transição. Sabe que a alma progride sem cessar, ou seja, não existe outra realidade para a nossa alma que não seja evoluir, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que pode aproximá-lo de Deus. Então nós vamos nos aproximar, nós não viraremos Deus, mas nós conseguiremos nos conectar com muita propriedade, com toda a nossa essência de Deus. Então este ensinamento, esta mensagem, Kardec deixou no livro A Gênese, que é um dos desdobramentos, né, uma das obras da doutrina, no capítulo 1, no item número 30. E assim encerramos esta nossa terceira aula, esse nosso terceiro encontro. Eu gostaria de agradecer a sua presença, muito importante. Se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui, né? Se não fosse por você, a gente não estaria nesse momento fazendo esse trabalho brilhante, porque a intenção é que a mensagem do Cristo chegue a cada um de nós, tá ok? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.